pessoal, vamos para uma das aulas também muito aguardadas no nosso treinamento, que são sinais analógicos, né? Então, muitas pessoas me perguntam sobre o meu treinamento: Felipe, nós vamos aprender a lidar com entradas analógicas, saídas analógicas, valores analógicos? Vamos sim, tá? Então eu vou dedicar aqui uma série de aulas, né? Não é uma aula apenas falando sobre analógica, vai ser uma série de aulas nesse módulo aqui, que nós vamos tratar somente de sinais analógicos. Tranquilo, pessoal? Então, pessoal, o que são sinais analógicos, né? Essa é a grande pergunta, que é a primeira aula que nós vamos entender isso, tá? Antes de trabalhar com programação de CLP. Nós precisamos entender um contexto aqui desse tipo de medição para saber o que fazer lá no CLP depois, tá bom? Bom, o sinal analógico, a primeira coisa, o que ele não é? Ele não é uma coisa que é antiga, antes do digital, tá? Muitas pessoas analisam isso, né? Ah, falou que é analógico porque tinha rádio analógico, sistemas analógicos, né? Aí, é porque é coisa antiga. Não, não é. Nesse contexto aqui, falando aqui de CLP, não é coisa antiga, tá bom? Então, lá tudo bem, né? Algo que era feito antes do transistor, que era analógico, válvula, isso, aquilo, tudo bem. Mas aqui, não, aqui é diferente, tá bom? Então, pessoal, os sinais analógicos, eles são diferentes dos sinais discretos. Grande parte do nosso treinamento, quando a gente fala assim, um botão, uma entrada aqui digital, a gente fala uma entrada digital, vai entrar aí um botão, um sensor ou algo assim, né? Nesse sentido. Que valores que esses instrumentos eles dão para um CLP? Eles não dão valores. Eles mostram para você no CLP o status. Não é um valor. Então, um botão, por exemplo, ele não tem um valor. Ele tem um status, ou pressionado ou sem pressionar, ou atuado ou desatuado, uma botoeira, né? Aí quando a gente gera ali uma saída digital para um sinaleiro, por exemplo, você não tem um valor para o sinal, né? A gente gera um status ali de ligado ou desligado, certo? Então, esses são os sinais discretos. Só que existem, né, na área industrial situações que a gente precisa medir valores. Eu preciso ter uma leitura de valores e eu preciso também enviar valores. O que são valores? 5 quilos, por exemplo, 5 kg força por centímetro quadrado, 30 metros cúbicos por hora, enviar um valor de 65% de abertura de uma válvula, 150 Hz em um inversor e assim por diante. Então eu tenho valores ali, certo? Eu posso enviar 300, depois 350, 150, 180... Isso nós chamamos de valores analógicos, tá bom? E existem instrumentos, assim como eu tenho, por exemplo, para entradas digitais, um botão, né? Um pressostato que fecha um contato e aí energiza uma entrada digital para nós, né? Eu tenho também instrumentos na área industrial que vão fazer medições de determinadas variáveis, tá? Como pressão, temperatura, vazão, nível, né? E várias outras, tá? Essas aqui são as convencionais. Existem outras, medição de umidade, medição de pH, medição de oxigênio, e várias outras medições. Existem instrumentos que vão medir aquilo e me gerar os sinais para o CLP, certo? Os valores para o CLP através de um tipo de sinal que a gente chama de analógico, tá bom? Aí, Felipe, mas 0 ou 1 não é um valor que uma botoeira, por exemplo, sem pressionar, desatuada é 0 e pressionada é 1? Mas não é um valor, tá? É um status. 0 é nada e o 1 é tudo, beleza? Tudo ou nada. Eu não tenho uma medição de valor. Eu não tenho 0,5, 0,3, 0,8, né? Eu não tenho esses valores, tá bom? Então não confunda quando a gente fala lá na entrada digital, sinais discretos 0 ou 1, com valores. Não são valores, são status. Tudo ou nada. 0 é nada e 1 é tudo, certo? 0 é desatuado e o 1 é atuado, como se fosse assim, né? Numa saída digital, por exemplo, o 0 é desligado e o 1 é ligado, tá bom? Não são valores, são status, né? O estado que alguma entrada ou saída vai estar. Analógico não, ele gera valores, né? Então, dentro de uma faixa de valores ali, pode gerar infinitos valores ali que a gente determinar e configurar. Vamos ver alguns exemplos de medições na área industrial, por exemplo, que geram valores analógicos para nós? Então vamos lá, só para vocês conhecerem. Nós não vamos tratar aqui
de tipo de sensor, como é que ele é configurado, tudo isso não, porque isso aí é uma outra área, tá? É a área de instrumentação, por exemplo, né? Nós vamos tratar, só conhecer que tipo de situações que geram valores analógicos para nós, para poder, quando a gente estiver trabalhando no CLP, a gente entender o que está vindo de fora, a informação fora do universo do CLP para dentro do CLP. Beleza? Então vamos lá, eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, ó, olha só, eu tenho um tanque, imagine que eu tenho um tanque aqui, não se preocupe, o que tem dentro desse tanque? Não interessa, não vai fazer diferença nenhuma no nosso aprendizado. Suponhamos que eu tenho um tanque, ele pode ter gás, pode ter água, pode ter qualquer coisa aqui dentro, beleza? Mas o importante é que eu tenho um instrumento de pressão, eu tenho um instrumento de medição de pressão, beleza? Não é um pressostato. Um pressostato, normalmente ele mede ali a pressão e tem uma chave, né? Quando chega na pressão que você ali ajustou, aí ele fecha a chave, né? Por exemplo, eu ajustei um pressostato com 5 kg. Aí ele vai aumentando a pressão, quando dá 5 kg ele fecha a chave. Quando ele baixa de 5 kg, abre a chave. Isso não é uma medição analógica. Isso é uma medição discreta, porque ele deu só um status. Qual é o status? Tenho 5 kg, não tenho 5 kg. Tenho 5 kg, não tenho 5 kg. Beleza? Agora imagine que eu tenho a medição de pressão, o instrumento está conectado aqui dentro de um tanque, por exemplo, e esse tanque aqui, esse instrumento, ele vai me dar uma medição aqui, ó, de 0 a 1 milibar. Entendeu? Suponhamos, eu botei essa escala. Se você olhar bem pequenininho, está até configurado aqui, ó, quilograma-força por centímetro quadrado. É outra unidade também de pressão. Mas suponhamos que eu fui e configurei esse aqui para 0 a 1 milibar, né? Eu botei uma régua aqui só para exemplificar, tá bom, pessoal? Então, quando houver uma variação de pressão aqui dentro, esse instrumento vai me registrar essa variação de pressão. Então, esse instrumento aqui, ele foi configurado, calibrado e ajustado para poder fazer uma medição nessa faixa de pressão e me gerar um sinal analógico para o CLP. Certo? Então, olha só, ele vai trabalhar na escala de 0 a 1. Aí eu botei aqui, ó, 0,5. Então, ele pode ter 0, 0,1, 0,15, 0,20, vai subindo, entendeu? Depois, suponhamos que a pressão vai caindo, ele vai caindo a pressão, indicando. Suponhamos que a pressão aumente, 0,8, 0,7, assim por diante. Então, ele trabalha dentro dessa faixa aqui, que o instrumento foi especificado, né? A engenharia tem que especificar. Qual é a pressão máxima desse tanque? Suponho que alguém falar, é 1 milibar. Beleza, então ele vai trabalhar de 0 a 1 milibar. Aqui vai ser a faixa, né, de medição desse instrumento, tá bom? E aí ele mede essa variação de pressão e manda um sinal para o CLP relativo àquela medição que ele está tendo ali. Certo? É um exemplo de analógica, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Suponhamos que eu tenho aqui agora uma medição de nível. Tá? Então, na área industrial, normalmente a gente pode... Eu botei até um azul aqui como se fosse um líquido, tá bom? Então, suponhamos que eu tenho um líquido aqui, eu coloco um medidor de nível aqui, só que o sensor dele é pressão. Eu falo que ele está medindo o nível, mas é de uma maneira indireta. Na verdade, ele vai estar medindo a pressão. Quanto maior aqui o nível de água, vai ser maior a coluna d'água, né? E aí, quanto maior a coluna d'água, maior a pressão no instrumento. Então, existe um cálculo que se faz, né? Ó, água, a densidade é tal, de acordo com a altura, vai me gerar tal pressão. Então, a variação de pressão vai ser a variação de nível. Beleza? Beleza. Então, suponhamos que eu tenho aqui uma variação de pressão que vai me indicar que esse nível, por exemplo, está de 0 a 100 milímetros de H2O. H2O é água, tá? Então, é assim que normalmente se fazem as medições na área industrial. Você vai ver assim, H2O. Beleza? Muito bem. Então, olha só, eu tenho uma variação de níveis. Suponha que alguém vai lá e começa a consumir aqui, né, esse líquido aqui. E se não houver algo abastecendo novamente esse tanque, esse nível vai baixar. Então, você vai estar vendo uma curva ali, né? O valor caindo aqui, ó, certo? Vai caindo, caindo. Suponhamos que alguém começou a abastecer. E a entrada é maior do que a saída. Entra mais água do que sai. Aí, o que vai acontecer? A medição vai começar a subir. Suponhamos que alguém fecha aqui e para de abastecer. Aí, o valor se estabiliza. Aí, ele fica ali, dentro de um valor estabilizado, certo? Então, ele vai aqui, ó, medir de 0 milímetros de H2O, né? Até 100 milímetros de H2O. Certo? 0 a 100 milímetros de coluna d'água, a gente chama, certo? E essa medição vai oscilando esses valores e ele vai mandando isso para o CLP, tá bom? Uma outra medição, a gente pode usar, às vezes, uma medição de nível utilizando outro instrumento, que não é um medidor de pressão, é um instrumento chamado ultrassom. Existe um sensor que ele chama ultrassom, né? Ele emite ondas, né? Essas ondas, elas
refletem aqui na superfície do líquido, por exemplo, e voltam para ele, né? E aí ele calcula qual foi o tempo que gastou entre emitir e chegar, ele calcula essa diferença e gera para nós o nível que está aqui desse líquido, né? A lâmina aqui no caso de água, se for, certo? Muito bem, mesma coisa, ele vai gerar uma medição, e aí suponhamos que esse tanque aqui ele tenha 10 metros, né? Então eu quero fazer uma medição de 0 até 10 metros aqui, ó, a faixa de medição, né? Então, de acordo com a variação do nível, esse ultrassom aqui, ele vai gerando um sinal referente de 0 a 10 metros também, e enviando esses valores para o CLP, tá bom? Um outro tipo de medição aqui é o sensor, o mesmo sensor ultrassom, não o mesmo equipamento, né? Você pode pegar é o princípio de funcionamento, né? Então, um sensor ultrassom para fazer uma medição aqui de tamanho. Suponhamos que você tem uma esteira aqui passando várias caixas ou vários equipamentos, ou sei lá, alguma produção sua, né? E aí você precisa estabelecer qual é o tamanho ideal. Você pode usar, por exemplo, o ultrassom, que quando passa ali algo, ele mede o tamanho e aí você deixa configurado no CLP, se vai aprovar ou não. Tudo bem. Qual é o valor que ele vai estar mandando? Suponhamos 0 a 500 milímetros, por exemplo, né? Então 0 a 500 milímetros é o tamanho máximo aqui. Quando passa uma caixa menor do que esse valor, ele vai mostrar qual é o valor dessa caixa, entendeu? Então ele vai te dar uma variação de sinal, né, de acordo com o tamanho do objeto que passou aqui, ó. E esse tamanho pode variar de 0 a 500 milímetros, entendeu? O que aparecer aqui ele mede e manda esse valor para o CLP. Tá vendo? Uma outra coisa interessante, suponhamos que essa esteira agora ela seja controlada, a velocidade dela. Então eu tenho um motor que faz essa esteira aqui girar, né, avançar mais rápido, né, pelo motor, e eu tenho um inversor de frequência, tá bom? Suponhamos que nesse inversor de frequência aqui eu tenho aqui um potenciômetro, botãozinho que eu ajusto a velocidade, né? Esse botãozinho está lá ligado internamente no inversor de frequência que quando eu giro vai mais rápido. Quando eu giro para o outro lado, vai mais lento, beleza? E aí eu faço o ajuste de velocidade aqui dessa esteira para poder aumentar ou diminuir a produção. Muito bem. Suponhamos que esse inversor aqui, ele me gera um cálculo de rotações por minuto, né? Suponhamos que esse motor aqui, ele trabalha numa faixa de 0 a 1.200 rotações por minuto, beleza? Então o que acontece? De acordo com a velocidade, eu preciso ter a velocidade lá sendo lida no meu CLP. Então o inversor, existem inversores que têm uma saída analógica, tá? Quando você vai comprar, você tem que especificar isso, se você quer com ou sem, porque isso influencia no custo, né? Tudo bem, mas se esse inversor tem uma saída analógica, aí você configura lá, ó, nessa saída analógica, eu quero que você indique quantas rotações por minuto o nosso inversor está trabalhando. Aí, de acordo com a rotação que ele estiver fazendo aqui nesse motor, ele vai estar indicando isso para um CLP. Entendeu? Então, de acordo com a velocidade que ele está atuando ali, ele vai estar variando aqui, ó, de 0 a 1.200 RPM e mandando esse sinal para o CLP. Legal, né, pessoal? Muito bem. Olha só, uma outra aplicação também. Imagina que eu tenho uma caldeira, tá? Então, consegui um desenho de caldeira aqui, mais ou menos, né? Normalmente, numa caldeira, um dos pontos críticos é a temperatura que tem que ser controlada, né? Existem várias coisas, principalmente a pressão, né? Mas um dos pontos críticos é a temperatura. Então, imagine que eu tenho uma medição de temperatura aqui. Medição de temperatura é uma outra ciência, tá? Termopar, PT100, transmissor de temperatura, os cabos, tal, cabo de extensão, cabo de... É outra ciência. A gente não está aqui para entender como é que é o princípio da medição. O ponto aqui é o seguinte, eu tenho um transmissor de temperatura e esse transmissor de temperatura, ele está medindo aqui a temperatura, o sensor, né, mandando para o transmissor, e a faixa de medição dele é de 0 a 1.800 graus. Beleza? Então, essa temperatura aqui, de acordo com que ela variar, entendeu? Esse transmissor de temperatura vai também variar aqui a saída dele, ó, dependendo da temperatura aqui da caldeira, né? E manda isso para um CLP, certo? De 0 a 1.800 graus Celsius, né? Então, também é uma outra aplicação que talvez vocês possam ver uma medição de temperatura para várias coisas. Eu botei uma caldeira aqui, mas pode ser de um forno, pode ser de várias coisas, né? Então, medição de temperatura, valores de analógica. Uma outra coisa interessante, medição de vazão. Às vezes você tem uma tubulação, né? Suponho que nessa tubulação aqui pode estar passando qualquer coisa. Pode ser líquido, pode ser gasoso, um fluido, né? O que seja, né? E aí eu tenho aqui um medidor de vazão.
não especifiquei qual é o princípio de funcionamento desse medidor de vazão. Existe medidores de vazão do tipo magnético, Coriolis, tem medições que nem é esse formato, é por pressão diferencial, né, que é com placa de orifício, e tem vários outros tipos, né, diferentes de medições de vazões. Não interessa aqui qual é o princípio de funcionamento. O que interessa aqui é o seguinte: ele está fazendo uma medição de vazão e nessa tubulação eu vou ter uma vazão de 0 a 25 mil metros cúbicos, por exemplo. Aqui eu tenho a metade, por exemplo, 12.500, né? Então, essa é a faixa de vazão que vai estar passando por aqui. Então, de acordo, talvez, com o consumo, com a variação dessa vazão aqui, esse instrumento meu, ele vai oscilando aqui, ó, e indicando qual é a vazão real ali que está passando naquela tubulação naquele momento. E esses valores vão sendo passados para o CLP, e o CLP tem ali uma medição atualizada dessa variação de vazão numa tubulação. Certo, pessoal? Uma outra forma de a gente trabalhar com analógica é o seguinte: se você observar, até então eu estava sempre fazendo a medição e enviando para o CLP. Uma outra coisa que pode acontecer também é quando o CLP envia, por exemplo, um sinal para a área, certo? Que seria a saída analógica, né? Então o CLP, por exemplo, eu tenho aqui uma válvula de controle. Imagine que eu tenho que controlar a vazão, certo? No slide anterior, aqui, eu estava medindo a vazão. Tá? Eu estou medindo o que está lá, eu não estou interferindo na vazão. Já aqui não. Aqui, ó, tá até meio lento o slide, aí voltou. Aqui eu estou interferindo na vazão. Então eu tenho uma vazão aqui de um fluido qualquer, né? E aí eu vou interferir, né? Tem uma válvula aqui do tipo borboleta, por exemplo. E aí essa válvula aqui, ela vai estar interferindo na vazão pela porcentagem de abertura. Ela pode abrir mais ou abrir menos, né? De acordo com a porcentagem de abertura dela, essa válvula aqui vai deixar passar mais vazão ou não, certo? E o meu CLP, ele manda um sinal para essa válvula, certo? Ele vai estar ali oscilando, né, o sinal que ele está mandando de acordo com a vazão desejada. Se eu quero mais vazão, né, então eu abro mais, é uma porcentagem maior de abertura, tá? Então essa escala aqui é de 0 a 100% de abertura. Dependendo da engenharia, pode ser 0 a 100% de fechamento, tá bom? Então tem que ser especificado isso quando você for fazer a programação, né? 0 a 100% de quê? Então isso é importante saber, né? Para você saber que sinal que você vai mandar. Quando eu mandar um sinal de 100% é para fechar total ou é para abrir total, certo? Então aqui é porcentagem de abertura, tá vendo? Eu especifiquei aqui, ó. Entendeu como é que é importante você estar programando e conhecer o que você está trabalhando, o processo que você vai estar atuando, né? Muito bem. Suponhamos que eu quero fazer um controle de vazão, então meu CLP vai mandar um sinal, tá? Aqui é só, né, essa régua aqui é só uma simbologia do sinal que ele vai estar mandando, né? Ele vai estar mandando um sinal para essa válvula aqui, tá? Não fiz conexão elétrica, tá, pessoal? Não é intuito, é só para você poder ter uma visão mais macro da coisa, tá? Não é micro, não, né? Eu não estou falando aqui que, cadê o cabo conectado, é pneumático, não é, tal. Isso aqui não vem ao caso, né? Então a gente vai estar mandando um sinal para a válvula, um sinal analógico de 0 a 100% de abertura dessa válvula. Quando ele quiser fechar tudo, ele vai mandar 0% do sinal, 4%, 5%, vai fechando, 0%. Quando ele quiser abrir a válvula totalmente, ele vai aumentando esse valor, aumentando até chegar em 100, que vai ser essa válvula nossa totalmente aberta. Aqui, por exemplo, o que acontece? Ó, suponhamos que eu queira agora enviar um sinal para o meu inversor, não por esse botão aqui, um potenciômetro. Eu quero o meu CLP enviar um comando lá de aumento de velocidade dessa esteira, certo? Então eu mando uma variação de 0 a 300 Hz, por exemplo, eu posso estar mandando esse sinal aqui analógico para o meu inversor. Ele está ligado no inversor e aí o inversor vai receber esse valor e vai trabalhar com aquela referência ali que o CLP mandou para ele. Eu quero trabalhar em 180 Hz agora. Ele vai mandar 180 Hz aqui mais ou menos, né? E aí o inversor de frequência aumenta a 180 Hz, gira o motor naquela frequência, né, de 180 Hz ali e beleza. Aí a esteira vai. Quero diminuir a velocidade para, sei lá, 100 Hz. Aí ele começa a diminuir, o valor vai caindo aqui, o inversor de frequência também vai diminuindo a frequência dele de saída para o motor e diminui a velocidade dessa esteira. Então, pessoal, e essa aula foi só para você entender as aplicações. Como que na área industrial nós temos aí sinais analógicos
sendo recebidos pelo CLP e, ao mesmo tempo, sinais analógicos sendo enviados do CLP para a área e as aplicações. Tranquilo? Então, essa foi uma introdução para poder a gente entender o que são sinais analógicos. Nas próximas aulas, nós vamos entender os tipos de sinais e começar a aprofundar mais nesse assunto. Vamos lá? Entendeu? Então, é uma corrente alternada que chega nele, uma alimentação alternada, e ele faz a medição da unidade, né, que ele quer medir.